Boa tarde a todos. Richard e Maristela, podemos iniciar, né? Sim, podemos. Podemos sim. Já compartilhei a tela com a Josi, tá? Fica à vontade, Maristela. Eu quero dar as boas-vindas a todos. Hoje nós estamos com um bate-papo bacana, falando sobre educação em meio à pandemia. Um case também da Rede de Ensino Caminhos do Saber, que foi um dos agraciados no nosso Prêmio Destaques do ano passado. E temos conosco o Richard também, né, um profissional aí da área de educação corporativa digital. Eu quero agradecer a todos, quero saudar aqui os nossos patrocinadores de gestão, o Advance, o Círculo, Detela, Emercor, Empresas Randon, Marco Polo, Metadados, ProAlt, Protesul, Rodoil, Cimex e UX. Para quem não conhece, a RH Serrana está no mercado há 32 anos e tem o objetivo de conectar pessoas e organizações, e ambos evoluindo juntos. Esse ano é atípico para todos nós, mas mesmo assim a gente está aí com um evento já na sua 27ª edição, que é o Prêmio Destaques do Ano em Gestão de Pessoas, que premia boas práticas de gestão dentro das nossas empresas. Quem pode se inscrever? Empresas, consultorias, pessoa física e acadêmicos também com seus projetos. Eu vou falar um pouquinho brevemente sobre o Richard e a Maristela, e depois eu passar a palavra para o nosso presidente, o Volmir, que está conosco. Vejo também o nosso vice, o Alexandre Noia, e vejo também a Eroni Mazzocchi Coppe. A Eroni foi uma das primeiras mulheres, é a única mulher que foi presidente do Centro Empresarial de Flores da Cunha e é proprietária da Escola Interativa de Flores da Cunha e Antônio Prado. Muito obrigada, Eroni. Sei que o teu tempo é precioso. Muito obrigada por estar conosco. E agradeço a todos que estão conosco. Richard Vasconcelos é CEO da Liu Learning Brasil, uma das principais empresas de educação corporativa digital. Mestre em Tecnologia Educacional pela University of Oxford e atua há 15 anos no mercado de educação e tecnologia. Neto do fundador da Universidade Estácio, atuou na implantação do ensino à distância na instituição até 2009. Fundador e investidor de outras startups de tecnologia educacional e foi CEO e sócio da rede de escolas de inglês Britânia, vendida para a Cultura Inglesa em 2018. Maristela Tomasi Iapin, diretora-presidente da Rede de Ensino Caminhos do Saber, formação em Magistério na Escola Estadual Cristóvão de Mendonça, graduada em Psicologia, pós-graduada em Administração de Recursos Humanos pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Educação Infantil e Séries Iniciais pela Universidade da Região de Joinville de Santa Catarina. Já atuou na Comissão de Marketing do Sindicato das Instituições de Educação Infantil Particulares de Caxias do Sul, SIMPRE, Comissão de Marketing da Rede Educar, diretora de Cultura e Educação da SIC Caxias, atuando como vice-presidente de serviços da SIC Caxias, integrante da SIC Serra, em tempo integral, mãe do Júlio César e esposa do Jair Pedro. Então, eu vou receber mais algumas pessoas aqui. Vou passar a palavra para o nosso presidente, Volmir, fique à vontade. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Maristela e Richard, por estarem conosco, né? Contribuindo com a gente nesse momento totalmente diferente e atípico que estamos vivendo, né? Com certeza, agora já mais acostumados com esse novo normal, né? Tão propalado por aí, né? Richard, muito obrigado por estar conosco. Com certeza, essa pandemia
aproxima a gente de alguma forma, né? Mesmo distantes, a gente consegue se aproximar. E a Maristela, né, Maristela, somos parceiros, tanto em relação ao RH Serrana Caminho do Saber e a própria SIC, que a gente está junto ali também, desenvolvendo um trabalho dentro do voluntariado, né? Então, agradecer a presença de todos os participantes, a Simone na condução do evento, né? Tenhamos todos um excelente evento e, com certeza, sairemos, depois desse momento, muito mais fortalecidos e com conhecimento, especificamente com relação a educação nesse novo normal, de uma forma bem mais assertiva e muito melhor. Colocamos a RH Serrana à disposição de todos, né? Sinto-se à vontade e muito obrigado por estarem conosco. Richard, passo a palavra para você. Tá bom, obrigado, estava na dúvida. Obrigado a todos aí pelo convite, todo mundo que está assistindo aqui. Eu estou vendo aí quem está com a câmera ligada, todo mundo de casaco, parece que está bem frio aí no sul. Eu moro no Rio de Janeiro, para o padrão carioca, hoje é um dia frio, né? Deve estar uns 18 ou 19 graus, mas certamente nada comparado com o que vocês estão sentindo aí. Uma honra estar aqui hoje com todo mundo. Como o Volmir falou, até a pandemia está abrindo novas possibilidades. Muito provável que, se não tivesse esse momento, eu não estaria aqui com todo mundo aqui, com tantas pessoas bonitas aqui hoje, para falar sobre um tema tão importante, educação. Então, mais uma vez, muito obrigado e espero que a gente tenha um bom evento hoje. Obrigada, Richard. Maristela. Então, um privilégio estar com todos vocês, que tenhamos, de fato, uma tarde maravilhosa. E o Volmir colocou muito bem, quando diz que sempre a gente sai melhor de um evento. Com certeza, deste também. Um privilégio compartilhar com vocês um pouquinho das experiências de como está a educação em meio a uma pandemia. Obrigada. Richard, vou deixar para ti dar início aí. Fale para nós sobre a educação nesse momento. Tá ótimo. Primeiro, deixa eu falar só um minutinho o que eu faço, né? Eu sou CEO da Leo Learning Brasil, somos uma empresa de educação corporativa digital. Então, nascemos digital, não temos um professor dentro de casa, não temos sala de aula, não temos nada disso. Nossa equipe são programadores, designers instrucionais, profissionais de áudio e vídeo, e a gente cria soluções de treinamento online para empresas. Então, vocês conseguem imaginar que no momento de pandemia, no momento que o presencial foi todo embora, todas as empresas começaram a bater na nossa porta e a gente está tendo muita demanda, um crescimento muito forte, porque a gente estava preparado para fornecer a tecnologia que as empresas estão precisando. Só que, quando a gente olha para o momento atual, muitas empresas não sabem como migrar o presencial para o digital. Não sabem quais tecnologias, como usar. O Zoom está sendo uma ferramenta muito utilizada. Só que eu sempre falo que filmar o teatro não é fazer cinema. Então, ou seja, filmar o presencial não é fazer ensino à distância. Então, apenas pegar as pessoas, o professor da sala de aula, que tem um PowerPoint, que vai filmar aquele professor, seja via Zoom, via Estúdio, qualquer outra coisa, e replicar esse conteúdo, você está filmando teatro. Então, precisa ter outras metodologias e tecnologias para a gente poder criar realmente uma experiência propícia para o modelo de ensino à distância. Aqui um bom exemplo. Aqui, se eu tivesse só lendo slide de PowerPoint, seria uma experiência totalmente diferente do que ter a possibilidade de ter 39 pessoas na sala e a gente poder trocar com chat, a gente poder trocar, que talvez no presencial não seria possível.
Então, você tem que saber adaptar a metodologia e criar outras formas de aprender. Só uma pergunta, como que vai ser? A gente vai ter um bate-papo, troca? Porque se deixar, eu falo 2 horas. Então, só para eu saber me policiar. Richard, muitas empresas foram forçadas a entrar na educação digital. Qual dica você tem para elas que estão começando? A gente sabe que as nossas escolas, a gente que acompanha, que tem filhos, enfim, falando de escolar, elas precisaram se adaptar em 2 dias, né? No final de semana. Sim. Na parte corporativa, a gente até engatinhou um pouquinho mais, mas também esse processo auxiliou, né? O Covid auxiliou nesse novo normal. A gente precisou se reinventar em poucos dias. Me fala um pouquinho sobre isso. O que eu vejo é que, como eu falei, filmar o teatro não é fazer cinema. Então, a gente precisa ter outras formas de fazer. O Zoom foi muito utilizado, porque é a forma mais barata e rápida. Só que o Zoom, ele tem uma coisa que o presencial não tem. Ele tem a possibilidade da pessoa desligar a câmera e desligar o microfone e fazer absolutamente o que quiser e você não faz a mínima ideia do que está acontecendo do outro lado. Então, só dando exemplo, eu tive uma vez uma reunião com mais ou menos 30 e tantas pessoas, uma pessoa esqueceu, a câmera estava desligada, graças a Deus, mas esqueceu o microfone ligado e, de repente, a gente ouviu uma descarga do banheiro. Então, o que a pessoa está fazendo, você realmente não sabe. Então, no presencial, você tem a presença física da pessoa. Então, você tem que achar formas diferentes para engajar. Eu gosto muito do modelo ao vivo para criar conexão, mas não para só passar conteúdo. Eu acho que passar conteúdo, você tem como passar o conteúdo em outros formatos no tempo da pessoa. Então, por exemplo, se eu ficasse aqui dando uma aula de 1 hora, eu poderia gravar essa aula, todo mundo assiste essa aula antes de entrar e vamos aproveitar o tempo, que é difícil, né? Todo mundo está junto, para criar conexão e trocar ideias e trocar experiências. Eu gosto muito mais do ao vivo para isso e tem outras formas de você passar conteúdo que a gente vai discutir ainda. Mas eu acho que tem que... outra forma que, para quem está começando, você precisa de uma plataforma. Então, você vai precisar de uma plataforma de ensino à distância para gerenciar tudo isso. Então, gerenciar quem entra, quem sai, quanto tempo ficou, quem fez os cursos e ter toda a parte de gestão. E aí você conseguir complementar isso com conteúdo, tá? Então, a gente tem vários exemplos. A gente fez um exemplo essa semana passada para Souza Cruz de uma convenção de vendas online. Era para ser uma convenção de vendas presencial, obviamente não aconteceu. Colocamos 750 pessoas dentro da plataforma e haviam várias atividades. Primeiro, todo mundo tinha que assistir um vídeo de abertura, depois ia para uma aula de 1 hora ao vivo, depois tinham vários conteúdos, cada um fazendo o seu ritmo. No final da tarde, voltava. Então, foram 4 dias para falar de lançamento de produto, novas formas de vender. Todo mundo em casa, tinha pessoas do mundo inteiro, porque eles não iam conseguir trazer outras pessoas se não fosse nesse momento. E aí eles conseguiram fazer uma coisa a 1/10 do custo do que se fosse presencial e funcionou muito bem, atingiu todos os objetivos, mas foi um formato mesclando metodologias. Se fosse 8 horas ao vivo, eu acho que no final do dia ninguém ia aguentar mais fazer o evento, né? Maristela, como a Caminho do Saber se estruturou para manter as atividades pedagógicas nesse período de afastamento social? Ok, olha só. Bom, primeiro eu preciso dizer que eu acredito num afastamento físico, gente. Por quê? Não poderia dizer que diferente em função de ser psicóloga. O afastamento social significaria que nós não teríamos contato, e nós aqui agora, neste momento, estamos tendo um contato. Então, eu acredito no afastamento físico, porque o ser humano não consegue estar distante, né? Não consegue ficar sem o social. E Richard, olha, eu não tive contato contigo, mas eu
compartilho muito das suas colocações, porque eu de verdade acredito nesta possibilidade de, vamos utilizar uma terminologia bem dentro da área da educação que já vem acontecendo agora, que é a questão do híbrido. E aí, respondendo a questão da Simone, foi assim que a Caminho do Saber se organizou, com um conhecimento prévio, que vem através de videoaulas, onde eu tenho a possibilidade de ter a flexibilidade e a liberdade de adaptar para a realidade de cada família. Então, eu me aproprio deste conhecimento, e aí é um conteúdo antes, a aula ao vivo, que tem isso da interação. Na verdade, sempre que há a interação, a construção e a assimilação ela é muito maior. Embora nós tenhamos passado pelos períodos de cobrança, então a todas as que são mães aqui, a todos os pais que estão, fiquem muito tranquilos, porque se nós colocássemos uma criança ou um jovem 4 horas na frente de uma tela, o Richard colocou bem, eles fariam o que talvez nós, não, acho que nós não, né, gente? Nós não matávamos aula, mas que seria o de sair da escola, não ficava. Nós estaríamos estimulando os nossos filhos, ou os jovens, ou as crianças, a fecharem a câmera, fecharem o áudio, e aí eles estariam matando a aula, é a nova forma, né? Então, a Caminho do Saber se organizou com as videoaulas, onde o aluno e as famílias podem se adaptar, porque também existe a realidade de famílias que estão no mercado de trabalho e precisam ou do computador ou da internet e a própria possibilidade de acompanhar o filho também. Eu vou ver uma videoaula em um outro momento junto com a família, e a interação acontece, então, ao vivo, com questionamentos, com tirar dúvidas, com trocas. Então, nós fizemos justamente desta forma e com essa orientação. Está fechado o teu áudio, Simone. A gente não combinou, né? Mas assim, fica aberto. Cabeleireiro das antigas. Pode ser escrito no chat aí, ou a gente só dá um aceninho, a gente conversa, vamos interagir. Nós não vamos deixar as perguntas para o final, tá? E se alguém quiser contribuir também, fique bem à vontade. Richard, eu acompanhei um pouquinho e eu vi que tu fala muito nos 3 Hs. Você poderia explicar melhor esse conceito e sua aplicabilidade em treinamento online? Claro. O 3Hs é um conceito que a gente usa muito para ter uma visão holística de como fazer um treinamento, como fazer uma solução pedagógica. O que são os 3Hs? Qualquer tipo de treinamento que você queira criar uma transformação, ou seja, você quer criar uma mudança de comportamento, porque às vezes você quer um treinamento só para a pessoa aprender alguma coisa e ter aquela informação guardada na cabeça. Mas se você quer, de fato, transformar, você precisa tocar nos 3Hs, que são, primeiro, coração, heart, né? Coração em inglês. Então, tudo que você for desenvolver, primeiro você tem que falar com o coração da pessoa. Se você não tocar no coração, você não vai conseguir motivá-la a aprender. Então, um dos pilares da aprendizagem é a motivação. Então, o primeiro H é coração, o segundo é head, de cabeça, então, que é o conteúdo, como desenvolver pensamento crítico, como que você vai desenvolver raciocínio, como que você traz conteúdo para que a pessoa armazene esse conteúdo. E, por último, o H é hands, que é as mãos. Então, é como fazer na prática, qual a aplicabilidade, como que você tangibiliza aquele conhecimento. Então, e aí a abordagem para a educação corporativa, seja digital ou presencial, tem várias formas que você faz isso. E eu vou trazer um exemplo bem prático. A gente fez um case com deixa eu pegar um exemplo que a gente fez, foi com o posto Shell, que é a Raizen, que é dono do posto Shell no Brasil, são 75 mil frentistas. E a gente precisava capacitar eles num novo aplicativo chamado Shell Box. Como que você treina um frentista para usar um aplicativo onde ele não vai usar mais o cartão de crédito ou dinheiro,
mas sim fazer pagamentos via celular. Então, esse era o desafio. E a empresa queria trazer um diretor de vendas para falar com o frentista tudo gravado. E ele ia dar todo o conteúdo e explicar como fazer. E aí a gente falou, ó, muito bem, você toca no H, que é a cabeça. Só que você não está tocando no coração. Então, a pessoa vai assistir tudo, dia seguinte já esquece, não vai aplicar. Então, a gente precisa, primeiro, tocar o coração, motivar ele a fazer. O que a gente fez? A gente trouxe um youtuber, que é o João Danica, que tem, sei lá, 100 mil seguidores lá, e colocamos ele no macacão da Shell, ele tem um cara de frentista, tal, desenhamos ele com personagem, e começamos um treinamento totalmente informal, onde ele usa gírias como, e aí, mano, tudo bem? Pô, o cliente lá é um bicho esquisito. Tá? Então, ele usa uma linguagem totalmente informal, e aí a gente conseguiu aproximar o público-alvo à linguagem que estava sendo feita. E a gente criava cenários e usava um conceito que a gente chama de edutainment, que é misturar educação e entretenimento. Então, inspirado em filmes ou séries de Hollywood, a gente não cria curso, a gente cria webséries, e cada capítulo era um episódio diferente. E dentro dos episódios, a gente ia trazendo humor, distração, cenários, situações, para ele entender. Então, a gente tocou o coração, conseguiu sensibilizar, a gente trouxe muito conteúdo para tocar na cabeça, e, por último, como que a gente tangibilizou com as mãos? A gente criava vídeos interativos com tomadas de decisão. Então, a gente filmava uma cena, um cliente chegando dentro do posto de gasolina, parando e falando, e agora? O que você faz? Aí tinha uma tomada de decisão, e ele tinha que tomar a decisão o que fazer. Então, a gente trazia aplicabilidade dentro da solução. Então, foi uma forma que a gente consegue atingir os 3 Hs, e foi um maior sucesso. Toda semana a gente ia lançando episódios novos, e todo mundo estava querendo ver o próximo episódio. Então, esse é um exemplo e a gente tem vários outros. Mas, se você não toca nesses 3 Hs, você vai ter dificuldade, de fato, ter uma transformação dentro da sua empresa. Obrigada, Richard. Maristela, não sei se você quer complementar. Achei perfeito, Richard. Olha, não poderia haver maior sintonia, porque nós acreditamos muito, um dos pilares que nós temos é a questão do socioemocional. E não existe aprendizado sem passar pelo coração. Sempre que há significado no que se aprende, não se esquece mais. Inclusive, para as pessoas que estão participando dessa sala, o que é que nós lembramos da época de aprendizado de escola? Tenho certeza que nós lembramos de momentos e situações em que envolveu o emocional. Porque o conteúdo decorado a gente esquece, né, Richard? Agora, aquilo que se vivencia não se esquece mais. Então, perfeita essa colocação, amei isso. E até como a Simone propôs uma possibilidade de interação, eu vou aproveitar para responder uma pergunta do Volmir ali, se é possível conciliar a competição entre as famílias que estão trabalhando em home office, as aulas dos filhos, as pessoas em casa. Sim, é possível conciliar, desde que haja flexibilidade, desde que haja diálogo entre os membros da família. E, lógico, também a possibilidade de que a instituição de ensino tenha essa flexibilidade. Me parece que fica inviável se o aluno estiver às 4 horas na frente do equipamento, numa aula ao vivo, onde talvez nós estivéssemos preocupados somente com o conteúdo e não com o aprendizado, nós estaríamos somente ensinando, somente passando, ok, eu cumpri com o meu papel enquanto instituição. Eu dei o conteúdo, azar da família se não se organizou, não pensei na família, no aluno, quando eu não fiz um equilíbrio e a possibilidade de uma organização diferente. Então, é possível quando há essa abertura a um novo desenho, a um novo formato. Como nós estamos abertos, por exemplo, com certeza nós não pensávamos em fazer uma reunião, uma formação, um aprendizado da forma como nós estamos agora.
neste momento. Então, precisa redesenhar a organização das famílias e também das instituições. Eu bom logo exemplo mais que vou querer, Maristela, que tu fale um pouquinho do prêmio Destaques, tá? Mas antes eu vou continuar com o Richard aqui. Deixa eu só complementar uma coisa que ela comentou. Sim. Você falou que as escolas que botam as crianças 4 horas em frente ao computador. Essas escolas estão só pensando no cabeça. Elas não estão preocupadas com o que acontece dentro do contexto, seja na prática ou no coração. Então, por isso que é um equilíbrio. E em relação à pergunta sobre como conciliar com as atividades de casa, eu vejo que você tem que ter combinados. Você tem que ter combinados com a sua família. E aí você começa o dia, por exemplo, hoje eu comecei o dia falando, eu tenho uma live às 13 horas. Então, eu vou planejar com a minha esposa e minha filha, a gente vai almoçar à meio-dia, depois de fazer a live. Nesse momento, ninguém vai entrar na sala. A gente tem vários combinados, eu falo qual é a minha agenda do dia, o que vai acontecer. Minha filha já sabe que se ela entrar aqui e eu estou de headphone, quer dizer que ela não pode me interromper. Eu tenho uma luz aqui para iluminar meu rosto, porque eu faço muita live. Se ela vê a luz ligada, ela sabe que eu estou numa live ao vivo e sabe que não é nem para entrar na sala. Então, a gente já tem esses combinados e rituais para que a gente consiga conciliar melhor. Em vários momentos, eu estou trabalhando de um lado da mesa, ela senta na minha frente e fica lá desenhando, trabalhando, e não tem nenhum problema. Só que a gente tem os horários que a gente combina e dessa forma consegue conciliar melhor o nosso dia a dia. Então, só respondendo aí a pergunta do Valmir. E aí, imagina, Richard, que estamos em Caxias do Sul, em bandeira vermelha. Significa que muitas famílias estão em home office e precisam também trabalhar. Então, tem a questão da qualidade de internet, né? Tem a questão da otimização do espaço, tem o do barulho, tem do próprio equipamento. Então, bem isso, essa harmonização, esse equilíbrio de tudo precisa acontecer, né? Então, até possibilidade e aproveitamento bom somente na frente do computador. Mas quanto tempo é a nossa concentração quando nós vamos a uma palestra? Quanto tempo a gente consegue fixar e absorver? Eu até posso ficar 4 horas no auditório ouvindo, mas eu vou pensar em inúmeras outras coisas. Então, pensando em aprendizado, em participação, é isso da interação. Agora, a colocação do equilíbrio ali, Richard, das combinações, e talvez as pessoas estejam precisando trabalhar o emocional. A ansiedade do novo, da incerteza, do diferente, tem deixado as pessoas muito mais frias e com reações muito mais abruptas do que teriam em outros momentos. Então, talvez nós tenhamos que o teu ser ali do coração, perfeito. Precisamos também melhorar a sociedade nas reações com relação às opiniões diferentes. Nós podemos ter opiniões divergentes e nos darmos muito bem, né? Ou saber ouvir também é algo que é importante. Quantas vezes a gente está numa palestra presencial e adoraria ter o recurso de desligar a câmera e o microfone e ir para outro lugar, não é? Legal, muito bem. Richard, fala um pouquinho das novas metodologias de ensino que podem ser aplicadas no online. Perfeito. Eu vejo que tem várias formas de fazer online. Eu gosto muito de modelos mistos, onde a gente faz o que a gente chama de blended, que é uma mistura de online e presencial, ou ao vivo e não ao vivo, onde você consegue trazer o conteúdo antes, como já falei, e usar o momento presencial para conexão, ou o momento live para conexão. Isso é uma forma bem legal. Outra metodologia que a gente usa muito chama-se PBL, que é Problem Based Learning. Então, aprendizado baseado em problemas. Em vez de eu começar o meu treinamento ou o meu momento educacional com conteúdo, eu começo com um problema, com uma situação, onde eu vou trazer um case e a pessoa precisa primeiro resolver o case e você entrega o conteúdo como feedback
após a resolução daquele problema. E aí depois você vai e continua dando o seu material. Então, por que isso? Porque a maioria das vezes volta para os 3 Hs. A maioria das vezes a gente começa entregando só conteúdo, mas a pessoa não entendeu por que ele precisa aprender aquilo. Então, você começa a falar sobre, por exemplo, um produto da sua empresa. Importante você saber que esse produto tem tais características. Ou uma questão de liderança. E a entrega de conteúdo, só voltado para a cabeça. Mas se você começa com uma situação, o cliente entrou na loja e perguntou para você sobre esse celular e quis comparar preço com outro e falou que era mais caro. O que você responderia nesse momento? E aí, a maioria das pessoas vão responder querendo dar uma promoção. Mas se você conhece o produto, você vai falar de argumento tal, que tem 4G, câmera, blá, 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 um monte de coisas. Só que no nosso treinamento, como sempre foi baseado em conteúdo, a pessoa automaticamente quer lembrar o conteúdo, mas você não tocou o coração dela, não sensibilizou da importância, por quê? Então a gente gosta de começar sempre com situações, com problemas, depois a gente vai desenvolvendo o conteúdo para voltar para a cabeça, depois voltar para mãos. Mas isso é uma técnica bastante utilizada em cursos em Harvard. Então, as melhores universidades do mundo fazem isso, que é tudo baseado em estudos de caso. E é isso que a gente traz dentro das nossas metodologias. Tá? Além dessa, tem um monte de outras. Enfim, consegui ficar mais de 1 hora, mas essas aí são as que eu mais aplico no nosso dia a dia. Maristela, tu levantou a mão? Não, bati palmas para as colocações do Richard, que eu achei fantástico isso. Muito bom ouvir alguém compartilhando de um propósito diferente, né? E de não ver a geração, não ver a educação, não ver, enfim, as pessoas somente como cabeça. E por isso, e exemplos ótimos de usos positivos, adequados de tecnologia. E, inclusive, esses são os tripés da Caminho de Saber. O socioemocional, a emoção, que a pessoa não é nada sem emoção. Por que é que nós, não tenho vontade de trabalhar? Por que é que houveram dias maravilhosos nossos durante essa pandemia e houveram dias horríveis e que aqui na escola até a gente diz, o administrativo que está presente trabalhando, a gente, um de cada vez para ter o baixo astral, porque o emocional interfere muito no aprendizado, se interfere na produtividade no ambiente de trabalho, falando de RH, né, de recursos humanos, então vai interferir também no aprendizado. Nós não podemos mais ver as pessoas somente como cabeça. E o tripé é justamente isso, tecnologia socioemocional e o conteúdo, sim, porque nós precisamos de informação, precisamos de conteúdo, mas como um tripé, realmente. E a Simone havia me perguntado para falar um pouquinho sobre um prêmio que a Caminho do Saber recebeu no ano passado da RH, de responsabilidade socioambiental. Olha só, gente, como é possível fazer a diferença com ações pequenas. E nós fizemos justamente isso, com lacres de latinha, de refrigerante, água, enfim. Nós trabalhamos com os nossos alunos de turno integral, então, no turno oposto, com diferentes idades. Ali foi o que vocês estão vendo, é o início, então, isso há mais de 10 anos atrás. Aqui uma turma já do ano passado, atual. Eles arrecadam lacres, vem lacres dos diferentes estados do país todo, recolhem internamente na cidade e transformam em cadeiras de rodas. Nós ouvimos muitas vezes de que isso não dá nada, e aí a comprovação das entregas das cadeiras. Nós entregamos 40, estamos indo para 40 cadeiras de rodas somente com lacres de latinha. Vocês estão vendo as crianças trazendo os lacres, então pensem que é uma ação pequenininha, porque são necessárias muitas garrafas, muitos litros de PET com lacres para conseguir uma cadeira de rodas.
E nós, em algumas, eu lembro de uma situação, no momento de entrega, a gente entrega para que as crianças e as famílias vejam que é real, que é de verdade. E nós já recebemos pessoas que vieram até aqui, eu vim assistir, porque eu não acreditei que lacre de latinha se pudesse transformar em cadeira de roda. Então, é real, é verdadeiro e nós podemos fazer a diferença. E isso é trabalhar o socioemocional, é não trabalhar somente cabeça, é trabalhar ações pequenas, é fazer o bem sem saber a quem e mostrar para os nossos alunos que bons exemplos podem se multiplicar. Então, aqui são algumas comprovações, e contra fatos não há argumentos, né, gente? Porque às vezes a gente escuta assim, eu preparo o ser humano para o futuro, eu preparo para a vida. É mesmo, me mostra como. Porque nós temos que experimentar. Quando eu enxergo, eu de verdade acredito nisso, né? Então, aí alguns exemplos de que é possível fazer acontecer. O projeto, então, nós inscrevemos e conseguimos o destaque, então, de responsabilidade socioambiental. Gratidão à RH Serrana também por reconhecer atitudes pequenas, mas que fazem a diferença. Obrigada, Maristela. Por que eu pedi para a Maristela falar um pouquinho? Porque, na verdade, o nosso Prêmio Destaques, ele premia práticas de gestão dentro das empresas, né? E por que não uma escola, a rede de ensino, que tem muitos projetos bacanas, inscrever o seu projeto, né? É para todos. Então, muito obrigada pelo depoimento. E aproveitando, Maristela, como foi a adaptação dos professores, dos alunos e das suas famílias? Como tu percebeu ali logo no início e como está agora? Bem, eu vou dizer que nós tivemos um primeiro momento que era o emergencial. Nós paramos na quarta-feira, ali em março, e na segunda-feira nós estávamos com aulas, então com videoaulas e as atividades acontecendo. Um segundo momento que deixou de ser o emergencial porque no primeiro momento, no emergencial, nós fomos aplicar o planejamento que já existia. E aí vinham as famílias, é muita atividade, nós não conseguimos dar conta. Claro, nós também não tínhamos nos dado conta que nós estávamos aplicando o que estaria previsto em sala de aula e mais as atividades que seriam realizadas como tarefas de casa. Opa, tira o pé do acelerador, é demais, vamos lá. Então, houve um segundo momento que foi o intencional, onde não está passando aquele período que os nossos alunos acharam que era só de férias e que logo nós retornaríamos, tem permanecido, e aí nós fomos, de fato, para o intencional. Adequamos os tempos e com a participação das famílias, elencamos pais facilitadores em cada turma que trouxessem essa realidade das famílias para a escola. Nada melhor do que ouvir o usuário. Como é que está sendo para ti? Está sobrecarregado, estou trabalhando, não consigo. Então, ouvimos as famílias, adaptamos e estamos, então, num terceiro momento que nós já estamos começando a chamar de híbrido. E deixando claro que nós não estamos fazendo EAD, porque a EAD ela é produzida em larga escala para todo mundo e não, nós estamos fazendo aprendizagem. E uma aprendizagem híbrida, mas que tem realmente a intenção de acrescentar e não só vencer conteúdo. Então, nós fizemos essa mescla hoje, nesse terceiro momento de videoaulas, de aulas ao vivo, de atividades, de interação e de integração de tudo isso, né? Isso é a interatividade que nós estamos. Então, é o nosso terceiro momento e atual. Bacana. Sabe que eu também tenho um filho, né, com 11 anos agora, na Interativa, em Flores, e eu vou te falar, hein, ele tá amando online. Amando, ele acorda faceiro, tranquilo, e tá sempre sorridente, ele tá gostando. Meu Deus, não quero ver depois, né, Heron?
Simone, se tu me permite, eu acredito que muito essa pandemia acelerou uma série de coisas. E a educação foi uma delas. Nós, por muito tempo, questionamos isso, de será que nós estamos... puxa, por que as salas continuam, tudo evolui e a educação continua igual? Então, acho que veio justamente no momento em que a escola está se reinventando e a educação também. As aulas, Simone, perfeita a tua colocação, as aulas online deram muito certo. A escola online, completamente online, é que não, porque falta a interação que o Richard tanto comentou ali. Então, é isso. O social, a interação é o que faz falta, né? Concordo. Como será a educação? Como será o futuro da educação básica, no seu ponto de vista, Maristela? Eu acredito que cada dia mais, inclusive o teu depoimento comprova isso, que haverá uma mescla, assim, de presencial e de virtual. Inclusive, será a forma de retorno, inclusive, né? Agora, pós-pandemia, é a alternativa que nós teremos, porque nós precisamos respeitar as diferentes opiniões. Famílias, de fato, precisando retornar, ou porque não possuem familiares na cidade, não tem com quem deixar os filhos, e outras famílias extremamente preocupadas e que também estão trabalhando em home office e que não precisam do retorno. Como foi o teu depoimento? Meu filho está adorando, está aprendendo, está motivado, está participando e vai ter essa possibilidade. Então, eu entendo que a educação e a escola vai funcionar nas duas modalidades. Momentos presenciais, momentos virtuais e evoluindo e aperfeiçoando a educação também. Obrigada. Vou voltar com o Richard, porque a gente está quase encerrando. Richard, vamos olhar para o meio corporativo. Como engajar os colaboradores a participarem do treinamento online? Que aí entra RH também, né? Como a gente faz isso e como a gente consegue medir esses resultados? Perfeito. Eu acho que para engajar pessoas, primeiro o treinamento tem que ser interessante. Se for maçante, chato, ninguém vai querer se engajar e participar do treinamento. E também, eu acho que você tem que trazer para a realidade do colaborador. Então, eu dei o exemplo aí da Raizen, do posto Shell, que a gente trazia linguagem, falava a forma que o próprio colaborador fala. Então, eu vou dar um exemplo que a gente teve um sucesso enorme num case com a Cacau Show, que a gente tinha que capacitar, eu acho que eram 5, 7 mil vendedoras, maioria mulher, de 18 a 24 anos, para fazer treinamento de vendas, né, técnica de vendas. E era pré-pandemia, né, as lojas estavam abertas, e a gente decidiu lançar uma websérie usando uma atriz que é desconhecida, nada, mas que ela, dentro da websérie, era uma youtuber. E dentro do youtuber, uma vendedora, a gente tem o nome para ela de Cacau Souza, e ela criava vídeos do dia a dia dela dentro da loja. Então, ela filmava, a gente foi com câmera, filmou cenas, situações, e ela com toda uma linguagem informal, e toda semana postava vídeos dela dando treinamento, dando conteúdo, mas mesclado de uma forma informal, como uma série de Netflix. E aí teve um certo episódio que ela estava na dúvida entre 2 crush, não sabia qual dos 2 que ela queria ficar. E aí ela começou a usar as técnicas de vendas da Cacau Show para analisar o perfil dos 2 crush e definir qual dos 2 que ela ia ficar. E aí, no evento ao vivo, a gente permitiu que as vendedoras pudessem votar em qual dos 2 namorados que ela ia poder ficar ao vivo no grande evento presencial. Então, é pensar em ideias diferentes, é pensar como que eu consigo aproximar o conteúdo, a realidade da pessoa, a linguagem do público-alvo. Treinamento não tem que ser aquela coisa formal, chata, não é maçante. Não, você pode trazer esses conceitos
que a gente fala de edutainment, né, de educação com entretenimento, e trazer isso para a realidade do aluno. Qual ferramenta que usou para voto? Aí, no dia, na hora da votação, foi feito um aplicativo lá local, tá? Não sei exatamente o nome, mas tem várias ferramentas para fazer votos, se você pesquisar na internet. Então, eu acho que tem que trazer para dentro do público. E olhar... Oi? Eu ia dizer que o próprio Zoom disponibiliza isso. Sim, sim. A gente consegue fazer uma votação aqui pelo Zoom. É que lá era ao vivo, então tinha um aplicativo que a pessoa no celular tinha um código e ia fazer. Mas, trazendo para resultados, eu vejo muitas pessoas querendo medir métricas como quantos treinamentos foram feitos, a nota de aprendizagem, quanto tempo ficou na plataforma. Para mim, tudo isso não são métricas, são apenas KPIs. São números que existem e tudo mais, mas o que importa é se a sua área demandante está batendo a sua meta. Então, se você tem que capacitar um vendedor, o que importa para a empresa não é se você capacitou ou não capacitou o número de horas. Importa o seguinte, ele está batendo a meta de vendas? Então, eu gosto muito, olhando para ROI, olhando o retorno sobre investimento ou métricas, eu gosto muito de criar uma meta. Qual o meu critério de sucesso para esse treinamento? A partir desse critério de sucesso, você mede aquela meta ou métrica para você conseguir definir se você teve sucesso ou não. Então, por exemplo, a gente tinha um cliente que é a Seara, então eles têm vendedores, né, trabalham com carne, e eles tinham uma meta de cada novo colaborador tinha que ser capacitado em 5 dias para ser entregue para a ponta, né, equipe de vendas. Então, entra um colaborador, a universidade tinha 5 dias para treinar ele, entregar ele para a área demandante e, em 21 dias, aquela pessoa tinha que bater a meta de vendas. Se não batesse a meta de vendas, a universidade corporativa teria que rever o seu processo. Então, isso é uma forma onde você atrela a meta da universidade corporativa, do RH, do treinamento, com a meta de negócios. E aí, sim, a parte de treinamento se torna estratégico. Por quê? A partir do próximo ano, do próximo orçamento, vai ser qual é a meta da empresa? A meta é X. Então, como que a universidade corporativa faz para que a empresa atinja a meta? No nível de pessoas, de desenvolvimento de pessoas. E aí, o que a gente percebe? Resultados melhores, orçamentos maiores para a área, enfim, acaba trazendo um destaque enorme para o departamento. Obrigada, Richard. Eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver, que acho que a gente não respondeu. Deixa eu pegar. O Volmir, Richard, esse momento demonstrou a importância da educação online. Como você vê o mercado pós-pandemia? Perfeito, ótima pergunta, Volmir, obrigado. O que eu vejo é o seguinte, a gente via os orçamentos das empresas, eu vou trabalhar muito educação corporativa, tá? Educação infantil, a gente tem uma especialista aqui, eu particularmente acho que a educação infantil volta para o presencial, porque os pais estão doidos para os filhos voltarem para as aulas para ter a vida normal. Mas educação corporativa, antes da pandemia, a gente via mais ou menos 70% dos orçamentos indo para ensino presencial e 30% para online. Eu tenho conversado com várias empresas e a percepção que eu tenho é que pós-pandemia vai ser o inverso, 70% online e 30% presencial. As empresas, e aí eu tive um caso que foi uma empresa na área de saúde, me relatou, agora eu finalmente entendi que não faz sentido deslocar o meu funcionário 1 hora, 1h30, todo mundo ir para uma sala de aula durante 2 horas para entregar um conteúdo que todo mundo podia assistir de casa. O tempo que eu gastava, hora da pessoa, coffee break, tal, gastava 6 horas para um treinamento que era 2, sendo que dessas 2 horas tinha muita interrupção e tal. Quando você vai ver, 1 hora de conteúdo online faz mais sentido. Então, isso traz uma importância muito maior para a área de treinamento. Por quê? Se eu conseguia fazer, hipoteticamente,
10 treinamentos com o orçamento que eu tinha, sendo 70% ia para o presencial, com o mesmo dinheiro, eu vou conseguir entregar 30 treinamentos, sendo alguns ainda presenciais, só que você vai conseguir potencializar muito mais a área de desenvolvimento de pessoas. Então, eu vejo que vai ser isso, vai ser muito mais digital, muito mais encontros informais, muito mais agilidade. Então, vai ser, pessoal, ó, vai vir um produto novo, semana que vem tem um Zoom, 1 hora, vamos lá, todo mundo, e aí resolve. E aí, o presencial vai vir para criar conexões e replicar experiências que você não consegue fazer no virtual. Show, muito obrigada, Richard, Maristela. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu só deixa eu destacar aqui, olha. Richard, tá, mas isso a gente responde depois. Alguém tem mais alguma pergunta? Um de cada vez. Vamos aproveitar esses profissionais aí que vieram nos presentear, né, com esse depoimento, com a sua experiência. Deixa eu ver aqui. A Bianca trouxe a pergunta de como foi para os profissionais da educação essa nova forma. Nossa, boa pergunta, né? A gente acaba não olhando para eles, né? Olha só, até eu fiz um comentário ali com a Ironi, porque com certeza ela também passou pelas mesmas coisas. No início, nós não vamos conseguir, é tudo novo, é diferente, então foi um desafio enorme. Por um lado, eu até coloquei que a educação foi um segmento que vem comprovar a capacidade de adaptação que o ser humano possui. E na realidade, às vezes parece duro, mas quando a situação é difícil, a capacidade de superação também é maior. É como, por exemplo, quando nós passamos por um problemão e após a superação a gente olha para trás e diz, puxa, nem foi tão difícil assim, eu consegui. Então, hoje os profissionais da educação que já estão de uma forma, eles de fato se reinventaram e utilizaram a tecnologia, que é algo que eu batalho muito para que a tecnologia seja vista de forma positiva. Ela pode ser utilizada a nosso favor, desde que haja uma otimização e um auxílio em como utilizar, uma conscientização, né? E eles se reinventaram nos recursos, nas formas e técnicas de intervenção, inclusive quando o Richard falava ali da votação, eles criaram formas de votação, de escolha com os alunos, eles criaram salas simultâneas para que depois eles façam os trabalhos e voltem e apresentem. Então, assim, foi uma reinvenção. Pensem em profissionais que evoluíram muito e estão hoje seguros de que esta ferramenta, por exemplo, vai permanecer, que tem a ver com as tendências de mercado. As empresas farão mais reuniões assim também, assim como a educação, né, Ironi, fará reuniões e formações com os professores desta forma. Então, os profissionais da educação assustaram, respiraram fundo e fizeram acontecer. Estão de parabéns. Os professores estão superando todas as expectativas. Sabe, Maristela, que na semana passada, eu acredito, a gente teve uma reunião, né, lá na Interativa Online. E aí, no final, eu coloquei um depoimento, né, um elogio. E aí teve um paizinho que me disse assim, me encontrou na rua e disse assim, que legal, tu ficou quieta toda a reunião e depois só colocou lá um elogio e pronto, né? Eu disse, não, senhor, é o que eu penso, né? Se tu for olhar para o professor, ele mais do que ninguém teve que se reinventar assim, do dia para a noite, tá? Do dia para a noite, de semana, né? Do dia para a noite. Aí tu imagina, tu dando aula, né, para educação infantil aí, online, com aquele monte de perguntas que vem. Então, assim, eu só tenho que parabenizar a todos, porque não é fácil.
Eliane, queria falar? Eu não ia me manifestar, mas vou me manifestar. Richard, né? As palavras que você falou, Maristela também. Uma coisa que foi, assim, que eu considerei, assim, um avanço muito grande foi reunião de pais. Nós fizemos reunião de pais com 95% de presença de pais, que presencialmente eles não fazem isso. Normalmente, a gente tem 50% de presença de pais numa reunião presencial. Então, se isso pode servir como comprovação, né, de que nós vamos mudar como pessoas, como estruturas, como instituições, porque todas as outras ações que vocês falaram ali, de alguma forma, a Interativa também se coloca assim. Mas uma coisa que me marcou muito nas duas escolas, tanto na escola de Flores da Cunha quanto de Antônio Prado, foi a presença maciça dos pais nas reuniões de pais. Isso, para mim, foi um avanço assim fantástico, porque a gente pôde estar com eles em 2 momentos que a gente fez as reuniões, e a melhoria da ação, né, da participação dos seus filhos foi fantástica. Então, acho que eu só queria contribuir com isso. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. O que eu vejo dos profissionais é o momento de darwinismo. Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive. É o que melhor se adapta às mudanças. Então, a questão não é se eu vou conseguir ou não vou conseguir. Você tem que conseguir. Se você não conseguir, você estará fora do mercado. Então, essa adaptação tem que fazer parte do nosso dia a dia. E como que a gente se adapta? É aprendendo todo dia. Você tem que ter uma mente aberta para a aprendizagem. É o que a gente chama de lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida. E sempre estar com a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Porque isso vai fazer com que você consiga se adaptar. Pode ser que ano que vem não seja mais pandemia, pode ser que seja outra coisa, e você vai ter que se reinventar de novo. O importante é você sempre estar aberto a mudanças. Aquela coisa, eu faço isso há 20 anos, eu dou aula no quadro negro há 20 anos e não vou mudar. Então tá, amigo, você está sem emprego. É tão simples quanto isso. O professor que não entrar no digital não vai ter emprego ou nesse semestre seguinte ou no próximo ano, porque isso vai fazer parte do dia a dia. Mesma coisa profissionais de RH, mesma coisa da área de treinamento. Então, é o darwinismo na veia. Perfeito. Muito obrigada. Vamos encerrando já. Eu só queria fazer um comentário que o nosso prêmio Destaques, no final, as pessoas que inscrevem os seus projetos, eles recebem um diagnóstico. Esse diagnóstico, quem avalia é a empresa Casatos. A Casatos, ela é responsável pela avaliação dos projetos desde o início. Então, o que eu costumo dizer assim, que às vezes, se tu não for agraciado, tu recebe um presente de volta, porque tu recebe um diagnóstico do teu projeto, com sugestões de melhorias, é um presente, que no próximo ano tu pode concorrer de novo. E, na verdade, é uma consultoria com assessoria, né? Através do projeto que tu inscreveu. Então, a gente só ganha se inscrevendo no Prêmio Destaques do ano. Eu gostaria, antes de encerrar, de agradecer de coração o Richard, a Maristela, a todos vocês que estão aqui conosco. Algumas perguntas a gente já foi respondendo aí no decorrer, eu vi no chat. Quem gostou da palestra, coloca aí no chat, tá? E que esse distanciamento físico, então, né, Maristela, não nos deixe, né, de nos aproximar das pessoas de modo online. E também eu gostaria, antes de vocês saírem, né, para a gente fazer uma selfie, se puderem ligar a câmera, aí a gente faz uma selfie aqui e fica para os nossos registros. Maristela e Richard, fiquem à vontade para se despedir, enquanto isso eu vou fazendo a nossa selfie.
Tá ótimo. Obrigado a todos. É bom que agora a gente consegue ver quem estava aqui. Isso aí. E todo mundo agora está arrumando o cabelo justamente para conseguir ligar a câmera, né? Não tem problema. Tá todo mundo ótimo. Obrigado e boa tarde aí para todo mundo. E quem quiser pode me seguir em rede social, tá? Eu vou botar aqui meu LinkedIn. Eu tenho, acho que quase 170 mil pessoas seguindo lá, compartilhando, conectando. Então, eu vou botar LinkedIn e o meu Instagram aqui no chat. Tem gente perguntando se a live vai ficar gravada, Simone. Isso é um ótimo sinal. Então, querem acessar, divulgar, passar adiante, que coisa boa. Gente, foi um privilégio compartilhar um pouquinho dessa forma diferente da educação estar acontecendo neste período. Que possamos todos nós fazer a diferença, que possamos todos nós ver a vida de forma positiva e, embora difícil e novo, que tenhamos a coragem de enfrentarmos de frente e seguirmos a nossa vida, nos adaptando. Quantos outros momentos nós já superamos. Então, a minha mensagem final é de otimismo, que tenhamos olhos e mente aberta, né, Richard? Adorei mente aberta, é isso aí. Muito obrigada a todos. Uma excelente tarde. Agora que começou a chover, então ali, ó, vamos tomar nosso café, nosso chimarrão e fiquem com Deus. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um abração.